trabalho, que nós sabemos do grupo, e a sugestão é que a gente comece pelo começo, quando é que nasceu, a sua família, a primeira escolarização, e depois vamos caminhando. Ok. Bom, acho que primeiro eu tenho que manifestar a minha grande satisfação e gratidão por me considerarem para esse ciclo de entrevistas. É uma honra. Nem sei se posso dizer, se a modéstia me permite dizer que estão a fazer um trabalho muito importante, mas eu arrisco. Agora, eu nasci na cidade de Xai-Xai. Na altura, portanto, no período colonial, a cidade chamava-se Cidade de João Belo, no sul de Moçambique, em 1964. Foi lá onde eu cresci, onde eu fiz a minha primeira escolarização. Na realidade, até fiz praticamente uma boa parte do ensino secundário na cidade de Xai-Xai, que eu terminei depois da independência de Moçambique. Portanto, a minha instrução primária foi feita ainda durante o período colonial em Moçambique, porque eu comecei a frequentar a escola em 1970, na cidade de Xai-Xai. Numa escola interessante na altura, porque acabava de abrir, era uma escola mista, porque até aquela altura as escolas na cidade de Xai-Xai eram separadas, portanto, escolas para meninas e escolas para rapazes. Então eu fui parte de uma experiência extremamente agradável de estar a estudar na mesma escola com meninas, mas em turmas separadas, né? Não eram em turmas mistas. Não sei o que mais posso dizer. Pais? Os meus pais, pronto. Então é assim, os meus pais, eles não eram naturais dessa cidade. Portanto, os meus pais tinham nasceram numa outra região de Moçambique, portanto, na região sul, mas numa outra província, a província de Inhambane, num sítio pequeno chamado Panda, que tem toda uma história muito interessante em relação a essa região de Panda, porque houve em Moçambique várias reformas administrativas. Num certo momento, o distrito de Panda, ou a localidade de Panda, na altura, tinha pertencido ao distrito de Gaza, que é o meu distrito de origem, e depois passou para o distrito de Inhambane, que é interessante no contexto de Moçambique, porque a gente insiste muito na questão das origens, então é um pouco difícil eu chamar-me a mim próprio de Xangane, quando os meus pais são provenientes de uma província que é de Gitongas ou Matsos, porque eles cresceram a falar e sempre falaram um dialeto do Tsonga diferente do que eu aprendi a falar e do que eu falei. Portanto, eu cresci numa situação praticamente trilingue, porque com os meus pais, bom, eu não falava Shitsua, que é a língua que eles falavam com eles. Mas entendia? Mas entendíamos, entendíamos. Eu falava Xangana e eles falavam Shitsua, e pronto. E eles falavam Xangá? Não. Eles falavam e percebiam, mas como eles tinham crescido lá em Panda, era muito difícil para eles despirem-se do Shih Tzu, né? Então ficava sempre um cunho de Shih Tzu naquilo que eles falavam. Talvez seja interessante também referir, já que estou a falar desta questão de línguas, é que havia uma espécie de divisão linguística em casa. Eu tenho mais 5 irmãos, eu sou o mais novo em casa, eu sou gêmeo, portanto somos 2 mais novos. Então eu e os meus irmãos sempre falamos a língua nacional, portanto o Xangane, com a nossa mãe, porque ela tinha imensas dificuldades em português, ela não falava bem português.
E com o nosso pai falávamos português, por uma razão muito simples, porque o meu pai tinha ganho o estatuto de assimilado e fazia parte das obrigações de um assimilado falar o português com os seus filhos. A minha mãe ficava em casa, era doméstica, e o meu pai, só o meu pai é que trabalhava. E o meu pai fez várias coisas na vida. Ele só já para o fim da sua vida, porque ambos os pais estão falecidos, só lá para o fim é que ele ficou numa única profissão. Ele entrou para trabalhar numa escola, primeiro como contínuo da escola, e depois ascendeu para fazer o trabalho de secretaria, ficou chefe de secretaria na escola. Portanto, ele terminou assim. Portanto, meu pai tinha uma certa instrução, senão não teria logrado o estatuto de assimilado. Que tempo de escolaridade? Que tempo de escolaridade? Dele? Sim, 7 anos. 7 anos. Uma boa parte de escolas ele fez durante o serviço militar, porque ele foi alistado para o exército colonial e ele serviu em Macau. Né? Então, durante esse período de serviço militar, ele foi escolarizado e foi assim que ele conseguiu ganhar o estatuto de assimilado. Agora, o meu pai tinha um fraco especial pela instrução, pela educação. Ele insistia muito nesta questão de que nós tínhamos que estudar, não é? Lembro que ele gostava de dizer, se tu não estudas, depois, quando tu fores crescido, vais carregar sacos, né? Portanto, vais fazer trabalho manual. Se fala isso no Brasil também. Fala-se isso. Se falava mais. Pois. Então, o meu pai insistiu muito. A escola para o meu pai era extremamente importante, sem ser agressivo conosco, né? Mas ele tinha muito orgulho quando nós voltássemos da escola com boas notas. Aquilo era um momento de alegria extraordinária, e isso acho que contaminou a todos nós, aos meus irmãos e a mim também. Os irmãos todos estudaram? Todos os meus irmãos estudaram, que é um acaso que não consigo explicar, não é? Porque não é comum. Tenho 2 irmãs com doutoramento, uma que está a terminar o doutoramento, e pronto, tenho uma com mestrado, e tenho um irmão engenheiro mecânico. Não é comum, e logo para as condições de África, né? Que bom. E então, nessa cidadezinha ficou o ensino primário e também o secundário, não? Sim, eu fiquei lá. Bom, pronto, a independência de Moçambique foi em 75, né? Justamente na altura em que eu estava a terminar o ensino primário, né? Então fiz a transição do sistema português, sistema colonial, para o sistema que se instalou depois, né? O sistema na altura chamado revolucionário socialista, que significou uma grande adaptação também para mim. Por exemplo, enquanto que no período colonial na escola primária havia, por exemplo, castigos físicos na escola. Nós recebíamos palmatória, como se chamava, aquilo era doloroso. Com a independência isso acabou, não é? O que tornou a escola ainda mais interessante. De imediato, assim? Sim, eu tenho o governo da Frelimo, com a independência, disse, pronto, os castigos corporais, físicos, são proibidos nas escolas. Escolas que têm um ideal revolucionário e socialista não podem fazer isso aí. Que é uma coisa interessante, porque o próprio regime era extremamente violento, né? Mas, pelo menos na escola, isso foi proibido, e foi muito bom, né? Porque eu desenvolvi uma relação diferente com a escola, né? Também por causa disso.
Não é que eu tivesse tido problemas com outro sistema, porque fazia parte pura e simplesmente da ordem das coisas, né? Então não havia maneira de eu pensar de outra maneira. Então comecei o ensino secundário já no período pós-independência. Fiz uma parte do ensino secundário na minha cidade natal, mas como eu ia fazer o liceu, eu fiz o liceu, porque nós tínhamos o sistema de educação naquela altura, depois daquilo que nós chamávamos de sexta classe, portanto depois de 7 anos de escolarização, no meu caso 8 anos, porque nós no período colonial começávamos com a pré-primária, portanto 1 ano antes da primeira classe. Então, depois disso aí, o governo, as autoridades educacionais locais decidiram que o ensino geral não podia ser feito na cidade de Xai-Xai, que na cidade de Xai-Xai, que é a capital provincial, ficava apenas o ensino técnico e profissional. Então, nós mudamos para uma outra cidade, a segunda maior cidade da província de Gaza, que é a cidade de Chokwe, e foi lá onde eu terminei o meu ensino secundário. Mas como é assim? Então a família inteira se muda porque o ensino está lá? Não, era possível fazer isso? Não. A família fica. Eu fui viver em internatos, que é muito comum em Moçambique. Pelo menos naquela altura era muito comum crianças, no meu caso eu era criança, tinha 14 anos, para ir viver fora. Para estudar. Sim, mas eu tinha colegas já no Xai-Xai que viviam também internados, porque das regiões onde eles vinham não havia ensino secundário. E como chegou ao ensino superior? Bom, cheguei pela via daquela altura, né? Porque naquela altura a gente podia manifestar interesse por uma determinada área, mas o nosso interesse não contava assim tanto quanto as necessidades do país, que eram determinadas pelo Ministério da Educação. Então nós preenchíamos uma ficha onde nós indicávamos as nossas preferências, né? Mas quem depois decidia quem fazia que curso, e em parte na base das notas que a pessoa tinha no ensino secundário, era o Ministério da Educação. Agora, a minha primeira paixão, ainda criança no Xai-Xai, era ser engenheiro eletrônico, né? Mas o meu pai não gostou da ideia, porque ele achou que eu ia ficar pendurado em fios elétricos, né? E havia de apanhar choque, e achou que eu devia fazer o ensino geral, né? Acho que o cálculo do meu pai era que eu não cortasse de imediato a possibilidade de vir a fazer a universidade, né? Porque enveredando pelo caminho da engenharia eletrotécnica, eu ia ficar limitado em termos de continuar na universidade na altura, porque ia fazer um ensino profissional e ele não queria que eu fizesse isso, né? Depois a outra paixão ficou então a medicina. Eu queria fazer a medicina, mas tive o azar de ter muito boas notas, e tive boas notas praticamente em quase tudo, mas as melhores notas que eu tinha eram na área das letras, e por causa disso o Ministério da Educação decidiu que eu devia estudar línguas. Então a minha primeira formação superior é em línguas, né? Aprendi o inglês, tanto como tradutor e intérprete. É a minha primeira formação, é a minha primeira profissão, né? Que depois pronto, continuei também na universidade, tenho um mestrado em interpretação e tradução de uma universidade inglesa, Salford, em inglês e francês. Com que idade você entrou para fazer línguas? Entrei com 18 anos já.
18 E fez um curso regular, o que, 4 anos? Né? Não, naquela altura não havia cursos regulares, né? Portanto, nós tínhamos aquilo que se chamava de Instituto Médio, né? E eu fui para um Instituto Médio e fiz isso em 3 anos. Então, depois disso, recebi uma bolsa de estudo da British Council para ir a uma cidade chamada Salford, que é perto de Manchester, é ao lado de Manchester. E é lá onde eu depois fui fazer um diploma e mais tarde o mestrado em tradução e interpretação. E como é que as ciências sociais entraram? Bom, as ciências sociais entraram um pouco durante a minha formação em tradução e interpretação, porque nós tínhamos a possibilidade de fazer módulos opcionais nesse curso, porque um tradutor, um intérprete, sobretudo o intérprete, precisa de ter o domínio de algumas áreas especializadas, né? Sobretudo na perspectiva de trabalhar em certas áreas, por exemplo, se eu vou ser intérprete numa instituição que lida com questões de acordos comerciais e não sei quantos, então é bom ter uma certa formação em economia e coisas afins, né? Bom, a economia era uma coisa muito distante do que me interessava na altura, então preferi fazer módulos na área das ciências sociais, com aquela expectativa de que posso ficar melhor abalizado para fazer a interpretação e tradução, por exemplo, para agências como a Unicef, Unesco e não sei quantos. Yeah. Então, foi assim que eu entrei para as ciências sociais num primeiro momento. Depois, bom, eu saltei várias etapas, mas eu depois de fazer a tradução e interpretação, regressei a Moçambique, fiquei algum tempo a trabalhar para o governo, algo que já tinha feito antes de receber a bolsa para ir à Inglaterra. E voltei de novo a Londres para trabalhar na Embaixada de Moçambique em Londres, tanto não como diplomata, mas como secretário particular do embaixador, mas por causa da falta de pessoal lá, também fiquei como adido para a educação e para a cultura. Então, durante esse período de trabalho na embaixada, decidi estudar sociologia e políticas sociais, e terminei isso depois também com o mestrado. Doutorado em sociologia. O doutorado veio mais tarde, Sim. né? Mas esse período do ensino superior era um período de mobilização política? Que lembrança você tem dessa fase? Bom, é um período, como é que eu posso dizer isso aqui? É um período de muita mudança em Moçambique, né? Porque isto é nos finais dos anos 80 e, portanto, é numa altura em que se está a negociar seriamente o fim da guerra em Moçambique. E eu, estando a trabalhar na embaixada, estava muito próximo desse processo, né? Tanto mais que havia toda uma necessidade de acompanhar tudo quanto se escrevia sobre Moçambique e sobre o processo de guerra e de paz em Moçambique. Isso era feito na embaixada e eu tinha esse trabalho também de fazer esse apanhado da imprensa. Então eu estava numa situação de por um lado estar a observar uma coisa desaparecer dentro da qual eu tinha crescido, né? Toda aquela utopia revolucionária a ser colocada em questão, aliás, algo que eu próprio já tinha começado a questionar, porque
para o mestrado em tradução e interpretação, nós tínhamos que escrever uma tese numa área especializada, né? E eu acabei escrevendo uma tese sobre o processo de formação de uma nação com base num partido único, num sistema unipartidário. E nesse trabalho questionei a historiografia oficial que nos era dada em Moçambique. Foi o meu primeiro momento de distanciação em relação ao discurso político moçambicano, né? Então, na embaixada, eu tinha este grande problema. Eu estou a servir este governo com uma ideologia que já não me convence, não é? De modo que havia uma certa expectativa da minha parte. O que vem vai ser decididamente diferente e provavelmente melhor, mas a gente não sabe como é que vai ser. Então, é um pouco... Penso que eu estudo e ao mesmo tempo estou num processo de introspeção, creio, né? Estou a questionar tudo quanto era parte da minha identidade, não é? Estou a questionar o mundo em que eu tinha crescido, né? Então o ensino superior para mim tem de facto um momento de ruptura muito importante. Mas uma coisa, estando a trabalhar na embaixada, esse tipo de coisas em Moçambique, foi naquela altura e ainda é até hoje, uma questão de confiança. Como é que fica a sua relação com o embaixador depois de tu escreveres a tua tese? Ou como foi o convite do embaixador? Sim. Começar com o que te levou e como foi. Sim. Então é assim. O convite é a coisa mais simples, né? Porque eu já estava, como toda a gente da minha geração, né? Nós começamos a trabalhar cedo, né? Por exemplo, quando eu terminei o curso de tradução e interpretação em Moçambique, a primeira coisa que aconteceu foi passar para o trabalho profissional, né? Era a mesma coisa que acontecia na afetação para a escola, para a universidade. Havia uma instituição central que decidia: olha, tu vais trabalhar no sítio tal. Eu não me candidatei em nenhum sítio, fui indicado depois do meu curso para ir trabalhar numa coisa que na altura se chamava Comissão Nacional do Plano, que era uma espécie de Ministério do Plano e da Economia. E eu fiquei como tradutor e intérprete do Ministro do Plano, né? Pronto. Mas por causa da situação específica naquela altura, o ministro do Plano não ficava em Maputo, na capital. O ministro do Plano foi indicado como governador de uma província, não sei se o Guilherme se lembra dele. Não, era o Mário Machungo. O Mário Machungo, que depois ficou primeiro-ministro. Né? Mas não estava na Zambésia? Na Zambésia, Então ele ficava lá e eu ficava em Maputo e não tinha nada para fazer, né? Eu lembro que foi um período interessante porque eu estava ali todos os dias a jogar xadrez com cooperantes alemães e cubanos, né? Nós tínhamos torneios de xadrez porque não tinha nada para fazer. Um dos meus colegas lá partilhávamos o gabinete, era o Dino Xixo, não sei se o Guilherme se lembra dele. Que era o intérprete de francês do presidente Samora Machel e que infelizmente morreu também no acidente de Buzine, né? Durante o qual o presidente morreu. Então nós ficávamos ali, não tínhamos nada para fazer, de modo que quando eu vou à Inglaterra continuar com os estudos, e volto para aquela perspectiva de continuar a não fazer nada, né? E nessa altura estava-se a abrir a embaixada em Londres e o embaixador estava à procura de alguém para trabalhar como seu secretário particular. E como é normal, ele andou a perguntar pessoas aí e por um acaso qualquer perguntou a uma pessoa que conhecia a minha irmã
mais velha, e a minha irmã disse, olha, se calhar o meu irmão está interessado em fazer isso aí. Portanto, foi assim. Agora, a questão da confiança não se colocou nesse momento porque eu trabalhava para o Estado, eu era funcionário do Estado, eu fazia traduções, interpretações durante encontros de representantes do governo com missões estrangeiras, né? Fiz também interpretação para Samora Machel e essas coisas. Então, eu não era uma pessoa estranha àqueles círculos do poder. Tanto mais que a Frelimo naquela altura tinha muita confiança, autoconfiança, não é? Não era de mim que ia ter medo. Mas o que eu também queria dizer ainda acerca disso é que depois, quando comecei a tratar a papelada para ir para o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comissão de serviço, o ministro dos Negócios Estrangeiros na altura, Pascoal Mucumbe, pediu para ver a minha tese, né? Então eu entreguei a tese, fiquei um pouco aflito, né? O que é que ele vai dizer agora, já que naquela tese de facto eu estava a colocar em questão todo o projeto revolucionário, mas não disse nada, não sei se leu, mas a verdade é que não disse nada. Portanto, esse problema não se colocou. E o doutorado foi na Alemanha? O doutorado foi na Alemanha. Como foi essa? Bom, eu não fiquei todo o tempo que devia ter ficado na Embaixada em Londres, porque tive problemas de cunho pessoal, mas também problemas na Embaixada, de modo que eu decidi abandonar a Embaixada. Né? Abandonei a Embaixada da forma mais dramática possível, porque eu peguei casei-me com uma alemã, que era um pouco parte dos problemas que eu tinha lá. Peguei no avião, fui à Alemanha e telefonei de lá que não voltava mais, né? Portanto, foi uma coisa muito dramática, o que significou também que eu tive que ficar quase 10 anos sem voltar a Moçambique, né? Por causa dessa história. Então, quando cheguei à Alemanha, cheguei com o problema de não poder exercer a minha profissão, porque eu não tinha aprendido alemão, tinha feito inglês e francês e português naturalmente, mas não tinha feito alemão, portanto não podia trabalhar como intérprete, de modo que não tinha outra opção senão voltar à universidade e ver se através da universidade eu voltava a ser reintegrado no mercado de trabalho. Então foi daí que surgiu a ideia de fazer um doutoramento em Sociologia. Então você já estava na Alemanha? E a lembrança de Sociologia ainda é da experiência da Embaixada? Ou alguém especial, alguma conversa, alguma... Não, bom, essas coisas são sempre por acaso, né? Eu quando me mudei para a Alemanha, fui viver perto de uma cidade com uma universidade na Alemanha que era o maior centro de estudos africanos na Alemanha, a Universidade de Bayreuth, né? De modo que para mim foi uma decisão óbvia ir para essa universidade e fazer o doutoramento lá. É verdade, quando eu cheguei à universidade e por razões que tinham a ver, houve alguns problemas com o meu diploma inglês, de modo que num primeiro momento o meu diploma em inglês não foi aceito, isto é, por completo, e eu tinha que completar certas cadeiras. E no princípio a universidade exigiu que eu fizesse de novo o curso de Sociologia, mas depois do primeiro semestre um dos professores de Sociologia
achou que eu estava a perder o meu tempo porque eu estava muito adiantado nisso aí. Então ele fez a tramitação que me permitiu que eu fizesse o doutoramento imediatamente em Sociologia, né, e Antropologia Social. Então eu fiz o doutoramento, nunca tive um plano na vida de fazer um doutoramento, né, e muito menos de fazer um doutoramento em Sociologia. Foi um acidente. Eu estava ali, não podia fazer mais nada senão isso, e de facto em Sociologia, sem doutoramento, na Alemanha é um pouco difícil, então acabei fazendo esse doutoramento em Sociologia. E era possível, imagino que o doutorado talvez exigisse uma leitura sistemática no campo da teoria sociológica e tudo isso, e você não tinha tido isso na experiência anterior ou tinha? Alguma leitura paralela? Pronto, no mestrado que eu fiz na Inglaterra, tinha-me familiarizado com a literatura básica. Para tradução? Não, mas eu fiz também um mestrado em Sociologia em Londres. Isso que não tem. Sim. Eu fiz isso aí. De modo que eu tinha uma sim, base. Agora faz sentido. Faz sentido, né? E pronto, eu tive também, porque eu não falava alemão. Quando eu cheguei lá não tinha nenhuma noção de alemão. Então não fiz nenhum curso de alemão na minha vida, tive que aprender sozinho. Na altura eu não tinha dinheiro também para ir a uma escola de língua. Então tive que aprender o alemão sozinho e ao mesmo tempo estudar, mas pronto, depois consegui. E, Patrício, então você completa o doutorado lá? Pois. E fica quanto tempo na Alemanha? Bom, ainda estou lá. Assim, eu completei o doutoramento na Alemanha, nessa Universidade de Bayreuth. Fiquei lá como pós-doutorado num programa de pesquisa que eles tinham lá, e depois tive uma bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, que era uma bolsa de 3 anos para trabalhar no Centro de Estudos Africanos do Esquite em Lisboa. Então eu fui para lá, só que depois de 5 meses lá, eu recebi um convite do Instituto de Estudos Avançados de Berlim para passar uma temporada, um ano lá. É a instituição na ciência, sobretudo nas nossas áreas, é a mais prestigiosa que existe. Então eu fui lá como fellow e fiquei um ano a trabalhar sobre um tema. E durante essa estadia lá, surgiu a oportunidade de eu ter um emprego na Universidade de Bayreuth como assistente de alguém que tinha a cátedra de Sociologia do Desenvolvimento. De modo que eu não voltei mais a Lisboa, rescindi o contrato que eu tinha da Bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia, tanto mais que a minha família também estava... continuava a viver perto de Bayreuth. Daí eu voltei lá e fiquei a trabalhar lá 8 anos na Universidade de Bayreuth como assistente, né? Tanto do ano 2000 até 2008. 2009 mudei para Basileia, para a Suíça. E nesse período está em Bayreuth como assistente, também desenvolve uma atividade de professor assistente na Universidade Eduardo Mondlane. Sim, de professor visitante, pois porque houve problemas na Universidade Eduardo Mondlane porque eles criaram o curso de Ciências Sociais e um projeto muito interessante que os colegas lá fizeram, mas depois houve problemas, aqueles problemas com professores e o reitor que comprometeram digamos assim, a continuação desse programa de formação, né? As pessoas já tinham feito a fase do bacharelato, precisavam daquela fase da especialização, mas porque os professores estavam em greve, tinham abandonado a universidade, não tinham sociólogos para fazer a formação
das pessoas lá que já estavam nessa fase. E mais ou menos nessa altura, nos finais dos anos 90, travei conhecimento com Severino Nguenha, ficamos amigos, e ele já estava nesse contacto com a Universidade Eduardo Mondlane e com a Universidade Pedagógica. Ele dava aulas lá e ele é que me fez a sugestão de ir lá dar aulas um pouco ao estilo do que ele fazia, e ajudar dessa maneira a ultrapassar esse problema que eles estavam a ter. Portanto, entrei nessa de professor visitante na UEM e acabei tendo a honra e o privilégio de ser a pessoa a formar os primeiros licenciados em Sociologia em Moçambique. E foi um período de crise em que você fica com o departamento e parece que você teve que supervisionar a maior parte dos estudantes. Você lembra quando estudante supervisionou na primeira fase? Não, eu já reprimi isso aí. Foram muitos, né? Foram muitos por todo um conjunto de razões, né? Bom, não fiquei dono do departamento, fui convidado por causa dos conhecimentos que eu tinha, mas havia lá naturalmente colegas formados em Sociologia a um outro nível, e que estavam a dar o seu melhor. Só que pronto, a gente conhece o contexto do nosso país, né? As pessoas têm muitas obrigações e não sei quantos, e também acho que os estudantes, é normal, não é? Eles preferem ter a supervisão de alguém que vem de fora do que alguém local, não é? Então todos os estudantes corriam para, uma boa parte dos estudantes corria para mim. Acabei de facto, sim, fazendo a supervisão de um número extremamente elevado de estudantes, quer dizer, que me criou até problemas, porque eu comecei a dedicar mais tempo à Universidade Eduardo Mondlane do que a universidade que me dava o salário. Eu queria voltar um pouco, que você disse quando foi para a Alemanha, num certo sentido, rompeu bruscamente um contrato de confiança, portanto, com a política moçambicana, né? Pois. Era um trabalho no governo. Como foi esse tempo de distância? Como ficou a sua relação com sua família? Você podia entrar em Moçambique, não podia? Como era? Foram esses 10 anos? Foram difíceis, não é? Foram difíceis por várias razões. Uma é que, bom, eu de facto saio e alguns anos depois há uma transformação radical do sistema político em Moçambique, né? Portanto, a abertura política que permite o regresso, inclusivamente, de todos os moçambicanos exilados e não sei quantos, mesmo daqueles que se tinham envolvidos em atividades contra o governo, né? Que não tinha sido o meu caso, né? Mas eu sempre tive um problema, receios pessoais, né? Nunca me senti à vontade com a ideia de voltar e talvez ter que enfrentar pessoas ainda poderosas. Não sabia o que essas pessoas poderiam fazer. Várias razões pessoais também, uma das quais foi o fato de que eu tive um período muito difícil, a minha chegada à Alemanha, não é? Porque não trabalhei durante vários anos, praticamente era sustentado pela minha mulher, né? De modo que incomodava-me um pouco ir a Moçambique nessa situação, né? Você não era impedido de entrar legalmente? Não, eu podia entrar. Claro, eu tinha alguns receios, né? Não queria arriscar isso aí. Então levou muito tempo para eu tomar de facto a decisão de pôr os pés em Moçambique, e eu fiz isso pela mão de um colega que agradeço até bastante pelo que ele fez por mim nessa altura, o Carlos Serra. Ele já naquela altura como agora muito ativo na sociologia, ele é que abriu o caminho para a sociologia em Moçambique, né?
e ele organizava vários eventos, convidava pessoas de fora. E ele convidou-me para ir a Moçambique fazer uma palestra. Então eu vou a Moçambique pela primeira vez e vou fazer essa palestra, e pronto, aquilo foi, digamos assim, um momento de abertura, né? Porque a partir daí comecei a ir com regularidade a Moçambique. E você disse que participou da primeira turma de licenciados em Ciências Sociais? Com professor. Sim. Como foi essa montagem? Você acompanhou? Foi a licenciatura em Ciências Sociais lá? Bom, eu beneficiei do trabalho que os colegas lá fizeram, e foi um trabalho excelente, o trabalho da Conceição Osório, o trabalho do Luís de Brito. Foi um trabalho excepcional que eles fizeram de concepção dessa unidade de formação e investigação em ciências sociais. E acho muito a pena que tenha havido os problemas que houve lá, que ditaram o seu afastamento ou o seu distanciamento desse projeto bonito que eles fizeram. Então eu fui lá praticamente para levar aquilo ali a bom termo, né? Porque estavam lá estudantes que estavam a iniciar aqueles 2 anos de especialização, tanto em sociologia, e eles não tinham ninguém para fazer isso aí, ou poucas pessoas, e eu fui convidado para fazer isso, e foi um período excepcional para mim. Gostei imenso porque entrei em contato com jovens muito entusiasmados, com muito entusiasmo, com muito interesse pela sociologia, muito sedentes de aprender, mas que apesar de ter sido sobrecarregado, não sentia isso aí, né? Porque era um trabalho muito bom, que me dava muito a mim também. E então há uma série de estudantes, de facto, os primeiros praticamente que fazem a licenciatura em Sociologia, uma boa parte faz a tese sob a minha supervisão, e alguns deles hoje são sociólogos reconhecidos em Moçambique, que é uma boa coisa também. No seu conjunto de publicações, muitas delas são em português. Então, né? Sim. Foi feito originalmente em alemão ou já foi feito em português? Não, Isso era um problema? Não. Essas publicações em português, de facto, uma boa parte das publicações em português, eu diria 80%, foram todas elas feitas em Moçambique, ou no contexto de Moçambique. A propósito de Moçambique. Sim, isto é, eu escrevia, continuo a escrever muito para os jornais em Moçambique. E a editora que publicou uma boa parte desses livros achou que esses artigos tinham qualidade para serem reunidos em livros e ser publicados. Portanto, esses livros aí em português não são livros que eu havia de considerar sociológicos, né? São mais de reflexão, de popularização da sociologia. Os meus textos mais acadêmicos estão publicados principalmente em alemão, e alguns em inglês. E essa rotina de trabalho, pelo que eu entendi, simultâneo, né, na Alemanha e Moçambique, porque como era feito e quanto tempo durou? Bom, aquilo era assim, eu ia a Moçambique no período de férias letivas na Alemanha. Então nós tínhamos, durante um ano, tínhamos cerca de 4 meses de férias, né? Então eu ia a Moçambique por 1 mês ou por 2 meses, dependia, né? E eu ficava em Moçambique, dava módulos intensivos lá na Universidade Eduardo Mondlane. E depois fazia o acompanhamento dos estudantes, sobretudo aqueles que estavam a escrever teses, por e-mail, por internet, que era muito exigente, né? Porque eu tinha que estar sempre a responder, a comentar os trabalhos, a escrever sobre os trabalhos, porque
é diferente de estar a falar com as pessoas, então tinha que escrever muito, Detalhar muito mais. detalhar muito mais, não sei quantos, mas pronto, era assim que aquilo era feito. Eu ia a Moçambique, ficava um mês, às vezes ficava 2 meses, e nessa altura dava as minhas aulas, mas também fazia as minhas pesquisas lá, e depois fazia o resto do acompanhamento a partir da Alemanha. Isso durou 2 anos. Desculpa, isso durou 3 ou 4 anos. Sem férias. Como? Sem férias. Sem férias, bom, para mim já era muito bom ir a Moçambique com tudo pago, não é? Porque há uma coisa muito interessante, se nota hoje, em várias vezes, em muitas fases da história do Moçambique, e aparecem vários tipos de leitura. Você é uma das pessoas que neste momento tem dado sinais de si, sobretudo na mídia, a discussão dos grandes problemas do país. Como é que você lê essa relação do livro intelectual do centro universitário com o establishment? Como é que o livro é visto, na sua opinião, dentro daquilo que é os dirigentes daquele país? Essa é uma pergunta complicada. Eu não sei como responder, eu vou tentar. É assim, eu tenho a convicção de que o fato de eu ter gozado do privilégio da formação coloca uma responsabilidade sobre mim. E a responsabilidade é de aplicar aquilo que eu aprendi na reflexão sobre os problemas do país, né? De modo que a intervenção que eu faço, sobretudo no jornal, principalmente no jornal Notícias, acima de tudo, é uma espécie de trabalho de amor, né? Eu estou a dar ao país aquilo que o país me deu. Eu não paguei nenhum tostão para a minha formação, né? A gente esquece, as pessoas da minha geração esquecem isto aqui, que nós, apesar de todo aquele sistema brutal que nós tivemos em Moçambique, que nós beneficiamos de muita coisa, uma das quais foi a formação gratuita, né? Ao nível mais alto, né? Então eu tenho que dar isso aqui de volta. Agora, o que é importante para mim é manter a minha integridade como acadêmico. O que é que isso significa? Que eu não posso distorcer o meu pensamento ao serviço de alguma coisa, né? Então tudo quanto eu escrevo no jornal é o que eu penso, né? É o que eu acho ser a forma mais correta de fazer a leitura do país. Agora, isso aqui cria problemas naturalmente, e isto tem muito a ver com o contexto de debate, com a cultura de discussão em Moçambique, né? É que quando eu comecei a escrever para o jornal Notícias, o tom era muito crítico em relação às coisas do governo. E acho que algumas pessoas começaram a pensar que eu fosse crítico do governo, não perceberam que eu não era nem crítico do governo, nem crítico da oposição. O que eu estava a fazer era refletir um problema, não é? E se essa reflexão me levasse a dizer coisas críticas em relação ao governo, eu ia dizer essas coisas críticas. Agora, no contexto da discussão em Moçambique, aconteceram coisas horríveis. É que quando eu tive que, por causa da minha reflexão, da reflexão que eu fazia, tive que dar razão ao governo em relação a certas coisas, as pessoas pensaram que eu estivesse a mudar, né? Eu lembro-me de vários textos que apareceram na imprensa moçambicana, de jornalistas, de comentadores, por exemplo, a atacar o meu posicionamento, mas atacar o posicionamento com base no argumento político, né? De que eu estou a apostar no cavalo errado. Agora, no interior do governo também há pessoas que não gostam do que escrevo, que têm muitas dificuldades em se relacionar com aquilo ali, mas devo também dizer que dentro do governo,
de ambos os governos, governo de Chissano e governo de Guebuza, há gente que aprecia bastante o que eu faço e que me tem dito isso aí. E, inclusivamente textos críticos que eu tenho escrito, que eles depois, não estou a fazer nenhuma revelação, mas em Moçambique há aquela ideia de que o Jornal Notícias é um jornal do governo, né? E de facto há um certo receio por parte do Jornal Notícias em publicar certas coisas, né? Porque pensa que pode desagradar certas pessoas. Então, às vezes eu escrevo textos, mando para o Jornal Notícias e eles ficam 4, 5 semanas sem publicar aquilo por não saberem se devem publicar ou não, né? E depois publicam e recebem telefonemas de gente do governo a dizer: foi tão bom vocês terem publicado esse texto, né? Então, isso também tem acontecido. E tem boas relações com os governantes em Moçambique. Sei, por exemplo, que o presidente Guebuza lê com muito prazer os textos que eu escrevo, mesmo os textos críticos, e não tenho problemas por causa disso, né? Você acha que a condição de um intelectual moçambicano que fala da Alemanha tem interferência nessa recepção oscilante, ou isso traduz um dilema clássico mesmo da tensão do intelectual com a política, do intelectual com... Bom, ou as duas coisas? Eu acho que tem, né? Por um lado, tem aquele efeito de que, bom, é uma pessoa que está a falar do exterior, provavelmente tem uma visão das coisas que é melhor, né? Então, cria um outro tipo de predisposição nas pessoas que leem os textos. Mas também tem aquela reação das pessoas que acham que estou muito distante das coisas para realmente poder falar com conhecimento de causa, né? Então, essas duas coisas jogam. Eu beneficiei bastante do fato de ter começado a escrever numa altura em que andava também a fazer pesquisas de campo em Moçambique. Portanto, eu estava a escrever a partir daquilo que eu observava, né? E sentia, de modo que não me sentia completamente desligado das coisas de Moçambique. Sim, é uma interpretação de dados conhecidos, sim, disponíveis. Sim, né? e sobretudo uma interpretação de sensibilidades, sim, né? Elísio, se compreende bem a sua entrada acadêmica e a sua consolidação acadêmica na sociologia tem muito que ver com a sua entrada nas discussões dos estudos de África e nos centros de estudos de África. Eu gostaria que você nos dissesse um pouco mais sobre essa experiência e que ligação, por exemplo, esse centro alemão tem com o centro de estudo africano de outros lugares, e como essa rede se monta, e o papel disso na preparação melhor para uma reflexão mais genuína, né, sim, sobre sim, as questões da... Bom, na verdade, quando eu comecei a fazer o doutoramento em Sociologia na Universidade de Bayreuth, curiosamente, não fiz o meu doutoramento com um estudioso de África. Eu fiz o meu doutoramento com um sociólogo da Alemanha, portanto, que não tinha nenhuma relação com a África, não sabia nada sobre a África do ponto de vista da sociologia, não é? Então, havia pessoas, de facto, na Universidade de Bayreuth que se ocupavam de África, eram essencialmente antropólogos, historiadores, linguistas, geógrafos, mas na área da sociologia não tinha ninguém que fizesse isso aí. E eu acho que foi uma vantagem para mim, porque eu aprendi a sociologia. Aprendi a sociologia mesmo, e só no momento seguinte é que entrei para a área específica de estudos africanos, e aí beneficiei de facto do vasto conhecimento que havia lá na Universidade de Bayreuth, porque é de facto o maior centro de pesquisa sobre a África e de ensino sobre a África.
está a perder um pouco essa hegemonia agora, entretanto há outras universidades que têm isso aí, mas naquela altura era. E isso implicou, quer dizer, aquilo punha-me em contato com todo tipo de realidades em África, a partir de todo tipo de perspectivas. Então, a minha relação com os estudos africanos foi sempre uma relação metodológica, né? Portanto, vindo da sociologia geral, a única maneira que eu tinha de me relacionar com os estudos africanos era a partir do método, e é o que mesmo agora tenho feito, apesar de ter agora um posto que tem essa designação, estudos africanos, e eu defino estudos africanos a partir do método. Você pode explorar um pouquinho isso? Tão interessante. Sim, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que, em certa medida, não existe um objeto chamado estudos africanos. Né? Não existe. Isso é um truque administrativo que nós temos, bom, para criar o posto de trabalho para mim, mas para criar também oportunidades de conferências e não sei quantos. Né? Como os Estados Unidos criaram a América Latina no século XIX. Isso. Agora, o que existe é a preocupação pela descrição e análise de fenômenos sociais, de fenômenos políticos, de fenômenos culturais, que ocorrem em África, ocorrem na América Latina, ocorrem na Europa e por aí fora. Agora, a validade do conhecimento que nós produzimos sobre essas coisas aí não é determinada pelo que eu sei sobre a África, sobre estudos africanos, mas pelo método que me levou até lá, pelo método através do qual eu produzi os dados, pelo método através do qual eu analisei os dados que eu produzi. É por isso que eu enfatizo muito esta questão metodológica como sendo a que, de facto, define os estudos africanos, define a minha relação com os estudos africanos. Nós temos um grande problema na área dos estudos africanos de podermos, com muita facilidade, ficarmos reféns de nossas ideologias. Uma excessiva politização. Uma excessiva politização. Nós partimos do princípio de que o primeiro palpite que nós temos em relação a uma determinada coisa e que seja coerente com a nossa visão do mundo corresponderia à verdade e aos fatos. Esse é um grande perigo nos estudos africanos. É por isso que a minha insistência, e acho que posso dizer isso aí como africano, é de facto que a nossa abordagem seja outra, seja uma abordagem metodológica. Né? E há uma recepção dessa noção por parte dos intelectuais em Moçambique, ou o fato da conjuntura absorver muito fortemente esses intelectuais, seja mais difícil esse distanciamento? Em Moçambique há uma abertura por parte dos mais jovens, decididamente. Não é? Há jovens que se formaram recentemente e que, de facto, veem a necessidade de colocar em primeiro plano esta questão metodológica. O problema é que o contexto de debate em Moçambique é um contexto político, né? Então, a ciência não é uma coisa inocente em Moçambique, de modo que qualquer intervenção, mesmo que ela seja feita no espírito da ciência, é num primeiro momento interpretada de forma política. Portanto, se eu, por exemplo, vou criticar um colega, criticar um trabalho de um colega na base de que o trabalho não é objetivo, a primeira coisa que o colega vai me dizer é que eu, por exemplo, não sei, sou a favor das desigualdades sociais, estou contra não sei o quê, neoliberal. Sou neoliberal, estou a defender o governo, estou a dizer que está tudo bem e não sei o que. Portanto, há uma dificuldade fundamental de a gente fazer esta discussão metodológica em Moçambique, mas ela está a ocorrer, há colegas. Você acha então que tem uma alteração mais contemporânea, eu diria
há um processo de institucionalização das ciências sociais em Moçambique? Sim. Numa direção mais acadêmica, você diria, ou de... Eu penso que isso está a acontecer, não está a acontecer em pleno, mas está a acontecer. Há todo um conjunto de constrangimentos que dificulta isso aí. Sobretudo o fato de um ambiente de discussão estar muito viciado, né? Muito contaminado pela política. Mas isso está a acontecer e vai acontecer. É importante que aconteça porque faz parte do crescimento, da cristalização, né? Das ciências sociais. Então, em Moçambique, esse debate, pronto, tem esse problema, mas eu faço este debate, sobretudo, com os meus colegas ao nível do continente e também com os meus colegas africanistas na Europa. E eu penso que há muita receptividade para essas questões. Tenho sido convidado, sobretudo na Alemanha, né? Convidado para orientar cursos de metodologia por instituições que estão a providenciar formação em ciências sociais, porque eles sentem que há esta necessidade, sobretudo na área das ciências sociais. Isso é uma indicação para mim de que alguma coisa está a acontecer, que não estou a falar no vazio, né? Na minha própria universidade, noto uma mudança qualitativa grande nos trabalhos que os estudantes estão a apresentar, onde há cada vez mais uma maior ênfase na questão metodológica. A gente tem que... Eu penso que os estudos africanos padecem deste mal, de que nós tomamos o argumento plausível pelo argumento válido no contexto metodológico, e não é assim. Nós temos que ultrapassar isso aí. E mesmo que as pessoas não adiram, eu vou continuar a fazer essa guerra. Sim. Talvez isso seja comum também nos estudos mais recentes de minorias, por exemplo, né? Os estudos feministas, estudos raciais e de orientação sexual. Sim. Talvez esse primeiro momento de tomada de posição e de defesa de direitos anteriormente não conhecidos tenham provocado essa paixão, digamos, essa mobilização. Né? Sim, esse é um outro aspecto, né, que é muito importante e de facto penso eu, quer dizer, há um momento de tomada de consciência que é importante, né, porque o mundo não é justo. Então é preciso que alguém diga isso aí, não é? Portanto, é importante, por exemplo, que haja esta perspectiva do género, é importante que haja esta perspectiva racial, é importante que haja todas essas perspectivas, não sei, todos os nomes que elas têm, para chamar a nossa atenção para o fato de que o mundo não é justo e que a injustiça do mundo pode criar constrangimentos à produção da ciência. Mas não podemos ficar por aí. E o problema está aí, quando as pessoas ficam por aí, quando as pessoas pensam que a partir do momento que eles adotaram a posição politicamente mais correta, tudo quanto disserem que for coerente com essa posição é justificado. Aí temos problemas. Vou aproveitar essa dica para pedir uma pequena reflexão sobre aquilo que eu ensino superior, sobretudo na área das ciências sociais. E o debate atual sobre a universidade. O que você pode dizer? Bom, eu posso dizer que houve avanços incríveis em Moçambique, né? Você sabe, nós começamos muito em baixo na altura da independência. Então, desde esse tempo até cá, foi formada muita gente, mesmo ao nível do doutoramento, né? E nós temos uma massa crítica, de facto, de fazer inveja a vários outros países nas mesmas condições que Moçambique, né? Portanto, isso houve, né? Mas também houve o grande problema da proliferação de instituições de ensino superior numa base comercial, né? Que comprometem bastante a qualidade do ensino superior e comprometem, por via disso, também toda a noção de ciência que nós devíamos estar a emular também no nosso país. Nós temos o problema no nosso ensino superior da parte de alguns colegas, não de todos, mas de falta de integridade intelectual.
integridade intelectual quer dizer para mim um compromisso sério e verdadeiro com a produção da ciência e não, digamos assim, não sei, compromissos ideológicos, oportunismo e não sei quantos, que é muito, infelizmente é frequente no nosso país. E com isso eu não quero dizer que as pessoas não possam ter os seus compromissos políticos. Lembro-me uma vez numa conferência, numa palestra que eu fiz em Moçambique, eu dizia às pessoas, por exemplo, que não há nenhuma incompatibilidade entre ser cientista e ter preferências políticas. A incompatibilidade começa quando os compromissos políticos que a pessoa tem passam a ser o critério de validação do conhecimento que a pessoa está a produzir. Portanto, nem há esquizofrenia. Nós podemos ser as duas coisas, né? Mas nós devemos conseguir definir os campos de cada uma dessas coisas. Nós estamos a ter dificuldades em fazer isso aí, de modo que as pessoas que deviam estar a contribuir para a consolidação do espaço acadêmico moçambicano estão comprometidas com outras coisas, então a gente leva mais tempo a chegar lá. Nos últimos anos, criaram-se algumas instituições, alguns organismos que olham mais a sério para a questão da qualidade. Por exemplo, agora há um organismo que foi criado recentemente para avaliar a qualidade do ensino superior. Acho que esse é um passo muito importante. Por exemplo, na minha cidade natal, na cidade de Xaixá, há duas universidades, uma pública e uma privada. A privada é católica e ela tem, por exemplo, o curso de Direito. E pelo menos até 2 anos atrás, essa universidade, essa faculdade não tinha sequer uma biblioteca. Estava a funcionar e chamava-se universidade. Né? Portanto, isso compromete, não é, que é um atentado grave à própria noção de ciência. Eliso, se você tivesse que falar de influências intelectuais importantes na sua formação, quer seja dos clássicos das ciências sociais, ou mesmo de professores, você os localizaria como? Essa é uma boa pergunta. Bom, há uma pessoa que teve uma grande influência sobre mim, uma amiga, vou dizer um nome, mas ninguém conhece, Lucy Bonagea, que é inglesa, que é socióloga, que é docente, foi docente no London School of Economics. Conheci essa senhora nos anos 80, quando eu estava a estudar na Inglaterra, e através das conversas com ela, através da forma como ela abordava as coisas, eu comecei a ter digamos assim, um interesse especial em analisar as coisas de certas maneiras, né? E não me render facilmente a conclusões apressadas. Então, penso que do ponto de vista intelectual, essa pessoa, que não é conhecida, foi uma grande influência para o meu desenvolvimento intelectual e continua a ser, né? É a pessoa a quem eu recorro quando ainda mantém um diálogo muito forte com ela, mesmo em questões emocionais. É a pessoa que me dá, digamos assim, conforto. Então, é uma pessoa muito importante para mim. Agora, o meu supervisor de doutoramento, um alemão, Arnold Zingerle, também teve uma influência extraordinária, e por via dele conheci autores que também me influenciaram bastante. Mas ele foi importante para mim, é esse fulano que não tem nenhuma ligação com a África. Foi importante para mim porque ele tinha uma paixão muito grande pelos conceitos. Mas uma paixão muito grande. Ele dizia: os conceitos são o nosso instrumento de trabalho. Nós temos que nos concentrar sobre os conceitos. Então, eu acho que ganhei um pouco disso aí. Ou melhor, eu tento sempre
trabalhar nesse espírito. E ele, por sua vez, era um grande aficionado de Georg Simmel e de Max Weber, então eu também fiquei afetado por isso. Tanto na sociologia, de facto, as minhas maiores referências por via dele são Georg Simmel, sobretudo Georg Simmel, e no segundo momento Max Weber. Mas a preferência do Weber era o Simmel também. Como? O Weber também tinha essa preferência. Ele tinha. Está bem posto, Bom, e se você tivesse que lembrar um livro que tenha te marcado? Aí é difícil, é difícil. Bom, há vários livros que me marcaram. Bom, no campo da sociologia, curiosamente, o livro que me marcou mais é um livro de Émile Durkheim, né? As regras do método sociológico, né? Porque, apesar de tudo, eu acho que ele foi um excelente sistematizador, um excelente pensador. Então, nesse aspecto, eu acho que não havia nem de falar de economia e sociedade, nem mesmo de sociedade de cima, ela havia de falar de Émile Durkheim. Mas, fora disso, há uma série de livros, nem todos eles da sociologia, que fazem parte da minha formação. Eu posso dizer alguns deles. Um livro de um filósofo africano, Kwasi Wiredu, que é do Ghana, que se chama Filosofia e uma Cultura Africana, né? Que é um conjunto de textos que ele publicou. Para mim é um dos melhores filósofos do pós-independência em África, não é? Então, porque ele também tem uma paixão muito especial pelos conceitos, de modo que ele me influenciou bastante, mas também fui influenciado um pouco por causa da minha tese de doutoramento, que foi sobre a filosofia africana. Fui influenciado por escritos de Valentin Mudimbe, que é originalmente do Congo, naturalizou-se americano. O livro com o título A Invenção de África. É um livro que eu li com muito interesse na altura e depois chegou um momento em que comecei a odiar o livro, mas continua a ser uma das minhas principais referências. E pronto, uma série de outros livros. Há um livro muito bonito, muito excelente de um cientista egípcio, Samir Amin, que se chama O Eurocentrismo, que é também um excelente livro, e esse também teve uma certa influência em mim. Em Moçambique, também devo dizer que há dois livros que eu considero praticamente até clássicos, né? Há um livro que é O Mineiro Moçambicano, que foi produzido no Centro de Estudos Africanos, sob a direção de Ruth First, que é para mim o texto fundador das ciências sociais em Moçambique. Excelente texto, excelente análise, e eu gostaria até que gente que é crítica em relação ao projeto revolucionário da Frelimo e que criticou por via disso também o tipo de ciência que estava a ser produzido naquela altura, tomasse algum tempo para ler esse texto e ver que a Frelimo não era uma coisa assim tão fechada como muita gente pensa, né? Excelente livro. E o outro é o livro de Carlos Serra, Combates pela Mentalidade Sociológica, que veio muito mais tarde, acho que foi nos anos 90, no princípio dos anos 90, mas que foi, digamos assim, o primeiro texto de sociologia que se afirmou como texto de sociologia em Moçambique, e penso que abriu também o espaço para a sociologia em Moçambique. E continua sendo uma obra de referência importante? Sim. Para mim é. No curso, na formação hoje lá? Bom, não sei. Eu, quando dava aulas na Universidade Eduardo Mondlane, utilizava esse livro, né? Eu aconselhava a sua leitura. Lia o livro com estudante. Agora, não sei se se mantém isso. Se você... Eu queria aproveitar que estamos aqui no Congresso Luso
Afro-Brasileiro, ou aqui por causa do Congresso, para perguntar o que acha da CPLP, né, da sigla, do que ela propõe, se há intercâmbio de fato, né, da sua parte com outros cientistas sociais de países de língua portuguesa, em que medida, o que acha de conceitos como lusofonia, por exemplo? Pois. Essas já são perguntas armadilhadas também. Bom, eu tenho, não sei, eu tenho a vantagem de facto trabalhar com colegas de todos os quadrantes, né? Eu estive associado, continuo associado do Centro de Estudos Africanos do Esquité, em Lisboa. Sou membro do Centro de Estudos. Estive lá, trabalhei lá, estive envolvido num projeto de pesquisa com colegas lá, portanto, estou nesta cooperação com colegas em Portugal, com colegas na Universidade do Porto. Ainda recentemente houve um congresso internacional lá que nós tivemos e que vamos continuar. No próximo ano vamos fazer uma reedição em Angola, com os colegas em Coimbra. Tenho esse contacto, né? E aqui no Brasil tenho vários contactos. Aqui em Salvador tenho contacto com o CEAL, sobretudo com Lívio Sansoni e com Valdemir Zamparoni. Tenho contacto com colegas no Recife, que muito recentemente até estiveram em Moçambique. Já fiz vários mini cursos lá na Universidade Federal de Pernambuco. Tenho contacto com a Universidade Federal de Espírito Santo, em Vitória. Por acaso, agora em agosto, de ir lá fazer um mini curso. Portanto, tenho vários contactos aqui com colegas aqui no Brasil e em Moçambique, naturalmente. Bom, o vínculo agora com Moçambique ficou um bocadinho tênue, porque já não faço aquelas aulas na Universidade Eduardo Mondlane, mas estou envolvido na Associação Moçambicana de Sociologia. Sou o presidente do Conselho Científico dessa associação. Estamos a criar uma revista moçambicana de Sociologia e já convidamos vários colegas brasileiros, portugueses e de outros países africanos para fazerem parte do corpo editorial e do corpo da comissão científica. Portanto, tenho cooperação com os colegas da Universidade Agostinho Neto, os colegas do INEP em Bissau. Recentemente estive em Cabo Verde. No próximo ano é de dar aulas em Cabo Verde. Portanto, este é um espaço, para mim, eu diria, devia ser inventado se não existisse, né? Pelo menos para mim, para eu poder andar por todos esses lados aqui. E eu acho que a gente não pode negar a história. Há uma história que nos fez, não é? E essa história que nos fez determina toda esta necessidade de diálogo que nós estamos a empreender. E nesse aspecto eu penso que estes congressos afro-luso-brasileiros têm sido muito importantes, né? Para dar mais substância ainda a esta história que nós temos. Não é uma história pacífica, é uma história extremamente violenta. Eu lembro-me de fazer fui convidado por brasileiros na Alemanha para fazer dar uma palestra sobre a lusofonia, e o título da palestra era O que nos une, né? Então eu fiz uma lista de todo tipo de coisas que não nos unem, né? A língua portuguesa, quer dizer, une a uma certa camada intelectual, não é a toda a gente, né? Em Moçambique, a língua portuguesa é menos falada do que as línguas nacionais. Em Cabo Verde, na Guiné, em São Tomé, fala-se crioulo e por aí fora. De modo que há muito pouca coisa que nos une. A única coisa que nos une é a convicção que nós temos de que há uma coisa que nos une, né? E é suficiente para a gente cooperar. Agora, a palavra lusofonia incomoda-me, sim, mas não há maneira de controlar isso aí. Não encontro outra maneira de designar esse espaço aqui. Incomoda-me ser definido a partir de Portugal, né?
Mas não tem outra maneira pronto. De modo que eu tenho que aceitar isso aí, tenho que aceitar a língua portuguesa como de facto o ponto, digamos assim, pivô a partir do qual nós começamos a conversar uns com os outros. Se você tivesse que dizer uma coisa para um jovem que quer fazer ciências sociais hoje, você diria que faz sentido? Tem sentido ciências sociais hoje? Sim, ciências sociais sempre fez sentido, faz sentido hoje e vai fazer sentido no futuro. Por uma razão muito simples. É a melhor preparação que a pessoa pode ter para a cidadania. Porque as ciências sociais ajudam a pessoa, ou ensinam a pessoa a ser um cidadão responsável. E um cidadão responsável é um cidadão crítico. É aquele cidadão que não aceita verdades feitas. É um cidadão que interpela a sociedade, interpela as pessoas com quem partilha a sociedade. E é a única coisa que nós precisamos para funcionarmos no mundo, né? Portanto, ciências sociais sempre vão fazer sentido. Naturalmente não podemos todos fazer ciências sociais, precisamos também de médicos, de engenheiros, de não sei quanto. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não perguntamos, não? Não. Você tem filhos? Tenho, 3. Sim, não falou da família? Não gosto de falar de família. Mas moram na Alemanha? Moram, uma parte na Alemanha, outra parte em Moçambique. Quantos filhos? 3. 3. Filhas. Eu só tenho filhas. 3 mulheres. 3 mulheres, já. Mas é bom. Muito bom. Muito obrigada. Tá bem.